O 16º tema é a falência da fábrica, o destino da humanidade. Conforme já calculei lá para cima, uma cidade de 500 habitantes seria um dos 70 mil bairros de Tóquio. Então a humanidade vai desde essas cidades pequenininhas até a super cidade chamada megalópole. De mega, né? Grande, e polis, cidade. Uma cidade grande, verdadeiramente grande, gigante. Tóquio, a cidade do México, Mumbai, sei lá o que, São Paulo, todas essas coisas aí horrivelmente grandes. Então a humanidade parece que está destinada a durar, mas é o contrário disso, porque os mecanismos de retenção não, não foram aprontados. A fita de herança, seja aquilo que Dawkins falou lá, Richard Dawkins. Ele falou um monte de bobagem, mas essa história dos memes foi legal. A fita de herança é composta desses memes, dessas memórias. É o cimento cola que eu falei do Coeste, os coestlerianos. Arthur Coeste, que se suicidou. Eu chamei em homenagem a ele, os coestlerianos, K, para lembrar mais fácil. São cimentos cola, que permite a coisa não desandar, ela cola ali e fica. Só que para o nível da humanidade essa cola não foi aprontada ainda. E nós vamos passar por um rude teste agora. E aí nós dizem que 1% das espécies estão vivas hoje, seriam 10 a 100 milhões de espécies, mais provavelmente 30 milhões, ou menos. Seria 1%, outros dizem 0,1%, um milésimo. Então teria existido de 30 bilhões a de 30 milhões, né? Se for um milésimo é 30 bilhões, ou 1%, é 300, 3 bilhões de espécies ou 30 bilhões de espécies teriam existido. 99 a 999 99 em 100, 999 em 1000 teriam sido extintas. Ninguém sabe, isso é tudo chute. Mas vamos supor que tenha alguma, pela ordem de grandeza, algum nível de precisão. Né? É chute, né? Eles não explicaram como chutaram, só chuta e pronto. E fica aquela coisa no ar. Bom, dizem que a espécie típica dura 1 milhão de anos. A humanidade, enquanto os sapiens, né, os neandertais, entre 300 mil anos, e os sapiens sapiens, os humanos, nós, 80 mil anos. Então está longe de 1 milhão, mas não há garantia, porque conforme você pode ver ali atrás, naquele cenário que está meio apagado, tem o físico-químico, o biológico P2, o psicológico P3, o informacional P4, o cosmológico P5, o dialógico P6, são 6 níveis. Cada um desses níveis tem que ter um ser habilitado, exceto no físico-químico. Então, há 5 passagens de 10 a 22 estrelas. Então, seria a raiz. Você pode encupridar para o dobro disso, porque o físico-químico poderia ser 2 níveis. Então, seria a raiz quinta de de 10 a 22 estrelas que se supõe existir no universo. A Terra teria, a galáxia, a Via Láctea teria 400 bilhões de estrelas, existem outras com 1 trilhão de estrelas, existem outras com menos, a pequena
que é a grande nuvem de Magalhães, que orbita o nosso grupo local aqui, que é a Terra, a Via Láctea e a galáxia de Andrômeda. São gêmeas, né? E tem essas duas nuvens aí, que são pequenininhas relativamente. E então seria raiz quinta, são 5 passagens, né? De 10 a 22 estrelas. E é 25.000 elevado a 5. 25.000 elevado a 5. Então vamos colocar aqui, ó, 25.000 elevado a 5. Aquilo que foi citado antes. 10 elevado a 22. Dá 10 elevado a 22. Então, a cada nível é reduzido por 25.000. É isso que o modelo pirâmide está dizendo. Do nível físico-químico, existem 25.000 estrelas que nunca vão passar o nível da vida. Então, nas proximidades da Terra, pode existir 25.000 estrelas que nunca vão fabricar a vida. A vida é uma coisa, portanto, muito difícil. Não é uma coisa simples, não é nem todas as estrelas fazem a junção do programa pré-vida com a máquina pré-vida e programar a máquina viva. Por exemplo, a ameba ou a alga cianofícia. Pelo modelo, né? Você pode ter outra ideia. Então, 25.000 estrelas. Na galáxia, na Via Láctea, teria 400 bilhões, né? Elevado a 9, dividido por 25.000. Teria só 16 milhões de estrelas que passaram para o nível da vida. Você vê como isso é raro. E daí, dividindo novamente por 25.000, teria só 640 estrelas que nesse instante, né? Não é o tempo todo, porque outras vão fazendo as passagens. 640 estrelas com racionais. Então você pode ver que é 625 milhões para 1 que passam da condição de físico-químico para a condição de racional. E para seguir para o nível posterior, informacional P4, 640 não basta. Teria que ter 25.000. Pode ser que a Terra não passe. Seria uma sorte cosmológica, biológica perfeita, que a Terra fizesse a migração para o informacional P4. Pode não passar. A chance maior é não passar, se forem essas as regras. Pode não ser essas as regras. Então, na galáxia toda, na Via Láctea toda, teria só 640 mundos passando para o informacional P4. Outros 24.000, se você fosse visitar, veria as ruínas da racionalidade. Um amplo campo de pesquisa racionológica, né? Não é antropológica, porque não seriam seres humanos, seriam outros seres. Racionológica, a lógica da razão, a busca da lógica da razão. Naturalmente, 24.000 mundos desses 25.000 estariam condenados a desaparecimento racional. Os racionais não conseguiriam percorrer o caminho antes de cegar o beco sem saída, como o mamute, o dodo, o tigre dente de sabre e várias outras criaturas por extintas, o dimbo, algumas motivadas pelos seres humanos. Os racionais, os pós-racionais, os informacionais P4, pode ser uma raridade tremenda. Então, qual é o destino da humanidade? Pode ser que a fábrica entre em falência, a fábrica humana que fabrica razão, que fabrica todas essas coisas, algumas delas maravilhosas.
Pode ser que nós comecemos a brigar e nos matemos uns aos outros. A falência da fábrica não implica em destruição do terreno dela. Pode ser usado, o berço pode ser usado para outras tentativas. Mas certamente através da galáxia existem numerosas civilizações que degradaram, regrediram e morreram. Não existe garantia, só se as pessoas agiram certo. Se elas agirem certo é que vão poder caminhar para um patamar mais alto. Não existe garantia para a humanidade, não existe caminho real, como foi dito a Napoleão. Como não existe caminho real para a matemática, não existe caminho real para o procedimento. Não existe garantia, não tá dado que a humanidade vai prosseguir. É preciso lutar e amar muito. Tanto lutar contra as coisas antagônicas, quanto amar e amar ao próximo e fazer caridade, tudo isso que foi ensinado.